aí, pessoal, aqui é o Yuri Gitaí, fundador da LeanVC. Estou aqui para mais um episódio do podcast A Jornada do Sebrae Startups. Hoje nós vamos falar com uma startup super legal brasileira, com tecnologia diferente, focando no mercado global. Então a gente vai aprender bastante com dois co-founders que estão aqui. É a Deco.cx, vocês já olharem o site se vocês quiserem. Estou aqui com o Baby e com o Lucis, que vão conversar com a gente por um tempo e falar um pouco da jornada deles. Galera, obrigado por ter vindo. Vocês vieram de onde? De qual lugar? A gente veio do Rio. Do Rio de Janeiro. Vocês estão. A empresa é sediada no Rio, então. Sediada no Rio. Legal. A gente está espalhado, né? O CNPJ é de lá, mas a gente está espalhado pelo Brasil todo, né? O time é bem remoto, assim. Então tem gente em João Pessoa, tem gente em São Paulo, tá? Massa. Quanto tempo vocês têm de empresa já? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Legal. E vocês têm quantas pessoas? Umas 31 ou 2. Massa. Vamos falar então um pouquinho do começo e vou pedir pro Baby fazer um pitch rápido da Deco. Fala aí. Perfeito. A Deco é uma plataforma que incorpora em uma só solução um monte de ferramentas que normalmente você utiliza para construir sites performáticos e que evoluem rápido. Então a gente tem um CMS, a gente tem Analytics, a gente tem ferramentas de monitoramento, ferramentas de observabilidade, a gente tem editor de código. Então a gente fez basicamente um front-end integrado. Você quer fazer um site performático, um site rápido, que atende várias páginas. Tanto o dev quanto o time de marketing consegue colaborar numa ferramenta só. Legal. Então a ideia é simplificar, assim como o WordPress fez isso há um tempão atrás. O WordPress é quase metade da internet, né? 47%, uma coisa assim. E a ideia de vocês é meio que virar uma coisa um pouco mais user-friendly, vamos dizer assim, para todo mundo poder trabalhar. A gente tem uma cabeça muito... o WordPress ele se popularizou muito com uma comunidade de devs, que é uma comunidade baseada em PHP. Isso ficou muito datado, né? Então a gente é uma releitura assim do que o WordPress fez lá atrás, com uma pegada bem brasileira e latino-americana, mas olhando para o mercado global. Estava falando ontem sobre isso, né? O WhatsApp ele é bem utilizado na América Latina, na Índia, em países fora do eixo Estados Unidos-Europa. E a gente acha que dá para fazer um WordPress nessa mesma pegada, assim, né? Uma nova versão, uma versão revitalizada, moderna, com uma stack que o dev goste, que o time de marketing tenha facilidade de editar e que sirva esse eixo mais sul, assim, do mundo. Entendi. O Gui, que é o CEO, não pôde estar aqui com a gente hoje, mas você cuida de vendas, então. Eu cuido, CRO, vendas, marketing, Legal. Comunicação e tudo mais que cai na nossa conta. Entendi. E você, Lúcio, como é que é o seu trabalho lá? Tecnicamente eu sou CTO, mas eu acho que tal como o Baby a gente termina lidando com muitas coisas. O que eu mais gosto de trabalhar é estar junto com o time e garantir que a gente está construindo um produto muito bom para os nossos usuários. E sendo uma ferramenta tech, tudo é tecnologia lá. Então, por mais que seja CTO, nós três estamos muito perto assim dessa construção do produto para resolver o problema e para tornar a vida do nosso usuário melhor. Entendi. E fala como é que vocês três se conheceram. Vocês trabalhavam na Vitex, todo mundo, se eu não me engano. A Vitex é uma empresa hoje listada na Bolsa Americana, já estão bastante grandes. O Geraldo e o Mariano, que são os sócios, né, que são os principais sócios lá. E a Vitex, ela é basicamente e-commerce, ela é focada em e-commerce. Vocês trabalhavam juntos, separados dentro da Vitex? Como é que era essa vida de vocês lá dentro? Eu sou formado em computação na Universidade Federal de Campina Grande. E mais ou menos em 2016 a Vtex conheceu o talento da UFCG e começou a contratar umas pessoas e muito rapidamente ela não só contratou, como também abriu um núcleo dentro da universidade. Esse núcleo era para estudantes da graduação ainda, como eu era na época, trabalhar no produto da Vtex. E nessa época Guilherme estava liderando o time de tecnologia aqui no Rio. E foi aí que eu conheci ele, ainda como estudante. No final eu me graduei, recebi uma oferta para ir para o Rio e aí a gente começou a ter uma relação mais próxima. Lá dentro da Vtex eu trabalhei na parte de produto, mas também fiz um pouco de trabalho de operações, que foi quando eu conheci o Baby. E desde então a gente já se gostava, já conversava, já se identificava no que a gente queria fazer. E aí várias coisas aconteceram. O IPO da Vtex foi um momento bem marcante também. E o resto é história. Como é que foi para você? Eu trabalhava no time de Employer Branding. Então, era um time dentro do time de operações e a gente tinha acabava tendo contato com todo mundo da empresa, assim, porque era comunicação interna, contratação, tinha um processo lá de bar raising que a gente tinha que estar fazendo a última etapa do processo seletivo de todo mundo que entrava e a gente acabava focando muito nas vagas mais de tech,
O Guilherme era super entusiasta de contratação, junto com o Anderson, que é, enfim, um dos nossos grandes investidores anjo aí. E a gente se aproximou. Depois o Guilherme saiu de tecnologia e ele foi trabalhar num time de comunicação estratégica. E aí eu estava super grudado nele nesse período. A gente meio que transformou essa... A gente passou dessa fase da empresa de ser uma startupzinha de 500, 600 pessoas até a Vetex contratar mais 1.500 pessoas durante a pandemia, né? Porque todo mundo se digitalizou, então era muito budget pro digital, e aí a empresa cresceu muito, né? Surfou essa onda. Então contratou demais. E a gente estava no meio dessa virada de chave de comunicação interna, e o Gui foi bem próximo. O Lucis, a gente tem um site de carreiras lá, e a gente focou muito em deixar o site de carreiras da Vetex redondo. O Lucis foi um engenheiro que estava muito próximo da gente na migração de ATS, de sistema de talento, toda a parte de operação dos sistemas que o time de operações usava, o Lucis estava próximo da gente. E aí a gente acabou trabalhando junto. Então foram situações diferentes, né? Com o Lucis a gente foi por um motivo, com o Gui foi por outro, mas a gente se deu uma grande afinidade, assim. E aí quando eles saíram, eram 2 devs brilhantes. Eu tinha empreendido já aí um fracasso em termos de escolher as melhores pessoas para montar. Pô, não posso falar não, peraí. A gente se olhou e eles tinham saído da Vetex e estavam começando a Deco. E eu tava com uma ideia de montar um outro negócio com o Gui, que a gente falou, cara, vamos deixar isso para depois, e se a gente fizer a Deco primeiro? E eram devs brilhantes, e encontrar co-founder técnico com experiência em scale-up é bem difícil, né? E aí não pude deixar isso passar, e a gente se olhou e falou, cara, vamos fazer isso junto no final de 2022. Uma anedota muito legal é que esse trabalho no site de carreiras era justamente com o WordPress. E a gente estava lá vendo a internacionalização, que a Vetex ia ser acessada agora por investidores lá dos Estados Unidos. A performance do site também era ruim, era um né? problema, e a gente tinha que melhorar. É verdade. E foi muito legal, que a gente nem realizava na época, mas terminou sendo inspiração de muita coisa que a gente faz aqui na Deco. Encontrar co-founder é um drama de muito empreendedor de startup, né? E essa relação entre co-founders é uma coisa muito legal de falar. O Paul Graham, lá do Y Combinator, fala, né, que quando você tem caras que você trabalha bem há muito tempo, você já tem uma chance muito maior de passar com a sua startup do Y Combinator do que outros. Então, o que vocês acham de verdade, além da convivência e de trabalharem juntos, o que foi que gerou o vínculo entre vocês três? Eu acho que foi a qualidade da comunicação e da conversa que a gente tinha mesmo. Assim, eu tinha uma admiração para competência técnica, obviamente. Existia uma cabeça muito parecida em nós três de fazer algo global, muito ambicioso, que transformasse uma geração, que gerasse inspiração para próximas startups. Então a gente tinha talvez uma autoestima comum que só aumenta e que a gente foi ficando cada vez mais ambicioso e mais maluco e querendo mais, e a gente conversava sobre essas possibilidades de futuro. Eu diria que a gente encontrou um futuro comum que nos deixou muito energizado e uma confiança assim total e absoluta. No processo de fundraising, muita gente perguntou o que vocês brigam, o que vocês costumam discutir, né? Qual é a porradaria que tem entre vocês? E simplesmente não tem. A gente é tão focado em ter uma comunicação de qualidade entre nós, e acho que a gente se entende tão bem, né, na zona genial de cada um, que a gente conseguiu encontrar um jeito do relacionamento ser muito, muito produtivo, assim, entre nós três. Acho que foi isso, assim, a gente sacou que ia dar fit. Trabalhar junto ajuda muito. E vocês terem trabalhado na Vetex fez muita diferença, provavelmente, porque vocês viram todo o processo de crescimento. Vocês trabalham o quê? 6 anos na Vetex? Quanto tempo, mais ou menos? O Gui trabalhou 9 anos, você trabalhou 3? 3. Nós dois somos... Então, em média, uns 6 anos os três juntos, né? E aí, se você pode pensar, ver a Vetex crescendo, entender os processos, e mesmo explicando as coisas de operações que você comentou, viver essas coisas para poder fazer na sua empresa depois é muito mais fácil do que você sair totalmente do zero e aprender isso lendo o blog e o livro do Aaron Ross, por exemplo. Então, isso é muito legal ressaltar, assim, no caso de vocês estarem numa startup que cresceu, pegarem essa fase de ramp-up dela e falarem, cara, agora é hora de sair. Vocês saíram antes, pelo que eu entendi, você e Gui saíram antes, é isso? Isso, eu saí em 2021. E o Baby... Eu saí em 2022. Eu saí para Deco Para ir para Deco direto. Semana seguinte. Legal. Eu tinha montado umas startups, foi assim, você falou, bateu exatamente com o que eu vivi, assim, eu comecei a empreender muito cedo, assim, saí da faculdade, acho que antes da faculdade eu estava montando startup.
mas muito imaturo, assim. Eu não fazia ideia de absolutamente nada. E aí, no meio da startup, eu via lá o Business Model Canvas, e aí saiu o Lean Startup, e aí eu ia lendo esses livros, ia tentando aplicar, mas não sabia nem conseguir os co-founders tech, nem montar o time, nem contratar, e nem entender como é que eram os modelos de negócios típicos de startup, e como é que era o go-to-market, não sabia nada. Tava ali só querendo fazer algo que me deixasse animado. E eu fiquei 10 anos nessa, né? De pivotando, indo para outra e fechando, e indo para a próxima ideia, até que com 30 anos, mais ou menos, eu falei, cara, eu talvez não seja, né? Esse cara. Nessa vida, esse cara, preciso de grana, já gastei tudo que eu tenho, que eu não tenho, vendi carro, preciso, cara, casei, né? Adotei um cachorro, o cachorro precisava comer, eu precisava dar um jeito da minha vida, assim. E aí eu falei, cara, eu preciso entrar num lugar que eu vá encontrar os meus co-founders técnicos, porque essa era uma dificuldade muito grande para mim nas últimas startups, né? E em algum lugar que eu aprenda o que é esse jogo de gente grande, assim. Tem que deixar de ser baby, né? Tem que ir para a mesa dos adultos. E aí, que sorte que eu dei, cara, de encontrar a Vetex, assim, porque foi uma escola absurda. Qual é a chance de entrar numa startup e essa startup que fez um IPO em Nova York, assim, uma em 1 milhão. Poderia não ser, poderia tentar em qualquer outra que não deu certo, passou pela pandemia, se ferrou. Então, mas ter entrado na Vetex ali em 2019 foi uma decisão que eu não estaria aqui se eu não tivesse participado. É uma empresa impressionante, assim. Especialmente eu, vindo fora do eixo Rio-São Paulo, não sabia que era possível ter uma empresa assim. E a primeira experiência com a Vetex já foi apaixonante de ver a energia das pessoas, a experiência do time mesmo, que eu acho que é importantíssimo quando você sai do trabalho, quais são as conversas que você tem. E possibilitou que a gente acelerasse muito, eu acho. Então, com pouco tempo de VTEX, você adquire um vocabulário muito, muito bom e, de fato, cria possibilidade, né? Se isso foi feito aqui no Brasil com pessoas parecidas comigo, eu consigo fazer também. Você falou uma palavra que estava na minha cabeça. É como se você trabalhar numa startup que está crescendo e passar por esse processo, você passou por uma aceleradora. Basicamente, você aprendeu tudo que você precisava do que você não vai aprender durante 3 ou 6 meses num processo de aceleração padrão do mercado, né? Então, faz muita diferença fazer isso. Trabalhar numa empresa e você vê ela crescendo, participar desse crescimento, aprender os playbooks todos, exercitar os playbooks todos, a cabeça muda completamente. Vai levar uns anos, mas você vai aprender bastante. Isso é muito legal ter como referência, eu acho. E, bom, quando vocês começaram, então, você falou que tem 1 ano e meio a empresa formalmente, né? Vocês começaram a pensar em levantar funding de cara? Como é que foi esse começo aí com relação ao investidor? Acho que não, acho que a gente estava na cabeça de anjo, né? A gente chegou até a considerar o bootstrapped completamente, mas aí vimos que nossa ambição não ia combinar muito com isso. Tem que andar mais rápido que isso, né? Tem que andar mais rápido que isso. O tipo de cliente que a gente quer atingir também é um cliente já mais sofisticado, que ele precisa de uma empresa com mais estrutura. E foi bem legal o nosso caminho. Inclusive, o Guilherme está até preparando uma palestra que logo deve sair por aí, que explica mais sobre isso. A gente sacou que na velocidade que a gente queria crescer e para o tamanho de mercado que a gente estava querendo atacar, o fundraising ia ser necessário, né? A gente não ia conseguir ser uma empresa global e crescendo em 5 anos na velocidade que a gente gostaria de crescer se não tivesse backup assim, financeiro, não tivesse caixa. Então a gente sabia que tinha que jogar o jogo de fundraising. Acho que bem cedo, assim, nos primeiros 3 meses a gente já sacou. A gente fez uma rodada anjo no início, a gente chamou quem a gente achava que ia ajudar no nosso go-to-market strategy, né? Quem que ia, trazer um smart money. A gente fez cheques de $5 mil, $10 mil, para trazer gente para dentro do barco. E essa rodada anjo, acho que ajudou nessa atração inicial, mas principalmente ajudou a gente a se apresentar para o ecossistema, para as pessoas certas. Quase como se a gente falasse assim, putz, a gente está vindo aí. Então, tem um pessoal que trabalha na Vetex, que tem alguma experiência e que está construindo um produto legal. E isso ajudou a gente a ir criando hype, assim, e se apresentando para as pessoas. Mercado B2B, apesar de ter bastante empresa, o nicho que a gente opera mais enterprise, pelo menos o que a gente fez nesse primeiro momento, todo mundo se conhece, né? Então, quase que assim, tem gente nova na festa, tem que dar um alô, né? Ou dá licença, tô chegando. Foi mais ou menos isso que a gente fez com a Rodada Anjo. E aí a gente levantou $600 mil e deu um fôlego pra gente. Mas ali a gente já sabia que ia ter que fazer o seed, já sabia que ia entrar nesse jogo. E vocês pegaram grana aqui e fora, só aqui no Brasil? A gente pegou, na Rodada Anjo, foram basicamente anjos brasileiros, em sua grande maioria. Deve ter 1 ou 2 que são de fora. Na rodada seed a gente fez, quem liderou foi a Maia, e tem um fundo follower, né, que seguiu a rodada, que é FJ Labs, que é um fundo americano, investe bastante em seed, pré-seed. Mas assim,
de forma geral, foram fundos brasileiros. Quantos anos você fecharam nessa rodada? Quantas pessoas têm que assinar o contrato quando você gira para Cara, fazer a atualização? Bastante gente. Mais 50, mais ou menos. Isso, o pessoal passa muito aperto com isso. Levantei, mas tem 45 caras para assinar o contrato quando a gente for dar. Exatamente. Mas legal, eu vou falar da rodada Seed daqui a pouquinho, mas então, vocês deram um gás no começo, conseguiram os primeiros clientes, começaram a entender como é que essa ferramenta ia funcionar, pegaram feedback dos primeiros. Quem foram os clientes grandes que vocês conseguiram trabalhar nas provas de conceito iniciais, esse período inicial? Acho que o que virou a chave pra gente foram 2 clientes que marcaram. O primeiro foi a Zidog. A Zidog era um caso bem legal porque a gente faz site. E apesar de que a gente não faz design do site, né? Alguém faz o design do site e nós somos a ferramenta por trás que implementa. Mas a Zidog tem um site lindo. E o time é muito, muito focado em deixar o site impecável. Quando a Zidog topou vir para a Deco, a gente sabia que o que ia acontecer, as pessoas iam, como o site deles é referência em e-commerce para muita gente, mesmo para quem é bem maior do que eles, a gente sabia que as pessoas iam falar assim, nossa, eu adoro o e-commerce da Zidog. É Deco por trás? Então eu quero Deco. Isso aconteceu batata, assim, não deu 6 meses e a marca da Zidog, ela estava associada a uma experiência de qualidade para o usuário final e a gente acabou pegando um pouco dessa marca pra gente, assim, tipo, nossa, a Deco faz sites lindos como o da Zidog. E aí a gente pegou Loja Storra. Loja Storra foi legal porque é um site com muito mais volume que o da Zidog, que pouca gente conhece, não é uma marca tão reconhecida nacionalmente como a Zidog, ou pelo menos que não tem o mesmo apelo de design que a Zidog tem, mas ela tinha um foco muito grande em performance, muito tráfego, muito volume. E essas 2 apostas combinadas, assim, a aposta deles na gente, né? Porque a gente estava só pegando um pouquinho da marca emprestado nesse momento, foi o que fez eles fizeram as nossas vendas escalonarem, assim. E foram clientes que ficaram muito felizes, assim. Ontem, segunda-feira, a gente fez um jantar com alguns executivos de e-commerce grandes e eles estavam lá e o Dudu da Zidog fez um reconhecimento, assim, para o produto que parecia uma declaração de amor, assim. E não tem nada assim, não tem nada melhor do que você ter cliente feliz, embaixador que fala bem do produto, que fala bem do time, fala bem do suporte. Isso, as vendas passam a crescer organicamente. Legal, deixa eu puxar uma coisa mais técnica com você. Eu queria ver se a gente trata disso um pouco. Tem muito CTO assistindo, né? É o seguinte, como é que vocês enxergaram que esse produto tinha um posicionamento diferente, que ele ia ser diferente de um cara que pega um template e escreve, mas não ia ser tão complicado para um cara que é do marketing, por exemplo, poder criar uma página sem muita dificuldade, colocar uma página bonita no ar e funcional. Como é que foi esse processo de entender quais eram os gaps na tecnologia do mercado de hoje e o que vocês buscaram trazer para melhorar com o Deco? Eu acho que existem vários aspectos técnicos e, de fato, são vários, não tem um só que resume tudo. Mas o que mais explica, eu acho que ele é mais humano, é que as ferramentas parece que não eram feitas para quem opera elas, sabe? As pessoas não gostavam das ferramentas que elas trabalhavam. E o nosso processo de visão, de criação de produto era isso. Qual produto é ótimo de usar? Qual produto que, quando você faz uma coisa, quase sempre você quer outra e aquela outra coisa já está pronta para você fazer ali? Qual tipo de trabalho as pessoas não gostam de fazer porque é a mesma coisa? Como é que a gente automatiza isso? Então, esse olhar que é clássico já das empresas de produto, a gente trouxe para um problema que a gente tinha conhecimento mais profundo, a construção de sites de e-commerce, com um feedback, um loop de feedback muito próximo ao cliente. A nossa comunidade no Discord acho que é importantíssima para isso. O time da Zidog entrou lá e eles trabalhavam junto com a gente quando tinha uma coisa que acontecia de errado ou uma coisa que eles gostavam muito. Era só uma mensagem para a gente saber e isso vai nos informando, vai criando o nosso repertório do que é que é legal para colocar no produto. Entendi. E vocês consideram, então, que desenvolvedor é um canal bom para vocês crescerem? Então, a pessoa fala de community-led growth, product-led growth, vocês são developer-led growth, é por aí que vocês vão? A nossa visão é que os desenvolvedores vão estar em todos os lugares daqui a pouco. A tecnologia está em cada vez mais presente na nossa vida. As pessoas que vão operar isso são as pessoas que conhecem como ela funciona. Então, talvez não nos moldes que a gente tem hoje, mas a gente tem uma tese muito forte que os desenvolvedores que vão tocar as decisões, que vão estar nas lideranças das empresas daqui a alguns anos, e tem funcionado.
Eu diria que talvez não sejam no mesmo tipo de desenvolvedor que a gente conhece hoje, mas com AI, muito mais gente vai conseguir codar, né? E aí, pensa, né, talvez seja mais fácil chamar de quem cria web, né? Quem cria site, quem cria experiência. Acho que vai ficar cada vez mais fácil fazer isso. Então E você aí, vai ter designer, cara de marketing, designer, cara de dono de marketing, e-commerce pequenininho, todo mundo pode usar entusiasta, todo isso. mundo vai querer criar experiência digital. E aí, a gente tem muita ferramenta que é no-code e que vai para a linha de tirar acesso ao código ou restringir a capacidade de personalização, de customização. E apesar de ser muito bom para criar um MVP, a gente entende que no nível mais alto volume, mais escala, você fez um sitezinho hoje, você quer que ele cresça até ser uma enterprise. E normalmente você tem que ir trocando de plataforma, né? Você faz talvez no Wix, você faz no Squarespace, faz no Webflow, aí você tem que passar para o WordPress. Aí o WordPress te limita. Aí você tem que agora ir para um headless CMS próprio. E você tem que replatforming, você tem que ir trocando de plataforma a cada novo estágio. A gente quer ser essa ferramenta vertical que o entusiasta consegue montar o site dele como ele quiser, né? Fez um design no Figma, ele quer inventar um componente novo, ele tem acesso ao código, ele pode aprender a codar com AI e colocar alguma customização ali e que isso escale em infraestrutura, em capacidade de features até o Whirlpool, né? Até uma grande empresa. Então, encontrar esse sweet spot aí é muito difícil, né? Vocês devem pensar nisso todo dia, toda hora. Então, o produto você deve ter todo dia tendo uma melhoria, todo dia tem uma ideia. Não tem como achar esse ponto que você falou aí sem ser desse jeito. Então, vocês são muito focados em produto, provavelmente. Como você falou, os 3 sócios trabalham meio com isso, né? Então, faz bastante diferença ter co-founders muito próximos, que interagem muito bem, que têm uma visão igual sobre o produto. Deve ter uma discussão ou outra, uma diferença ou outra, mas você sabe muito bem onde vocês querem chegar. A diferença é bem produtiva, inclusive. Pois é, tem que ter perfil diferente para poder ter complementaridade de ideia, né? E o que eu acho interessante também é que vocês estão relatando uma coisa de um jeito que parece que vocês chegaram no PMF muito rápido. Mesmo não tendo PMF do ponto de vista de, a gente está crescendo muito, 100 clientes por semana, vocês encontraram uma formulinha que vai ser muito fácil replicar, então vocês conseguiram em 1 ano e meio fazer uma coisa que pouca empresa consegue, que é meio que ver o PMF no horizonte, né, o Product Market Fit, de um jeito que, cara, é isso que a gente tem que entregar, esses caras são meu ICP, é assim que essa coisa vai encadear. Eu acho que ter trabalhado na Vetex e ter visto, né, as dores dos clientes, que eram as mesmas dores se repetindo muitas vezes, já nos deu já tinha um faro ali muito forte de que existia, pelo menos nesse nicho que a Vetex atendia, que era o nicho Enterprise, que existia uma dor muito grande que a gente conseguia resolver. Acho que a dúvida nossa hoje para a PMF será que esse teto é baixo? E aí como é que a gente expande para outros nichos, né? Assim, se a gente ficar em e-commerce, Enterprise, Brasil, a gente vai ser sempre um pedacinho do que a Vetex conseguiu ser. Porque a gente você pode interpretar como um pedaço do que a Vetex faz, né? A gente faz só o front. Então a gente sempre soube desde o início que assim, a gente vai. Era esperado que a gente ia tracionar rápido nesse mesmo nicho que a gente conhecia. Eu conhecia as agências, eu conhecia as empresas, a gente sabia quem eram as pessoas. Então era fácil de apresentar. Mas e como é que a gente expande para toda a internet? Como é que a gente expande para fazer site institucional, para fazer blog? Como é que a gente compete com o WordPress? Como é que a gente sai só do Enterprise? É muito difícil converter uma empresa brasileira, converter uma Enterprise nos Estados Unidos ou na Europa de cara. Então a gente tem que construir autoridade. E a gente aposta muito na construção dessa autoridade se tornando uma ferramenta para devs que seja muito popular, que todo dev conheça, goste, monte seu próprio site. E isso vai criando um momento, né? O que você falou de community-led growth é exatamente o que a gente espera para a internacionalização. Assim, a gente não espera chegar nos Estados Unidos e fechar uma conta enterprise que tem site no mundo todo de primeira. A gente acha que tem que criar autoridade com os devs e isso ir crescendo o momento, sabe? Não haja, a gente pode gerenciar o canal do Discord lá, vai ter muita gente atendendo. Vai ter que ter. Temos que contratar, inclusive. Vocês têm o quê? Uns 3, 2 mil desenvolvedores na plataforma hoje? Quantos vocês têm hoje? 2.600? Para começar, 2.800, pra começar a fazer volume tem que ser mais de 1.000 para você começar a falar, pô, agora a gente tá bem, estamos tendo feedback de todo mundo, os caras estão ligados, a gente publica uma funcionalidade nova, os caras estão ligados, isso é importante mesmo. Muito bom vocês terem esse tipo de cabeça. Canal de distribuição, né, cara? Você tem que dominar canal de distribuição. Eu acho que o e-commerce é legal sim, porque vocês vão conseguir estabelecer esse
patamar primeiro, botar esse pé no e-commerce, mas pelo que vocês falaram, o produto está realmente pensado para conseguir virar para outros mercados e aí você consegue criar escala, né? Chegar na escala. O e-commerce é muito complexo, né? Então a gente começou pelo mais difícil. Com Quem resolveu pro e-commerce, resolveu pro resto, assim. É bem mais fácil resolver um blog do que resolver um e-commerce enterprise. É uma área bem interessante para quem é técnico. Eu aprendi o web development bem cedo e só fui descobrir que existia o e-commerce como existe na Vetex dentro da Vetex só. Eu adoro falar também que é uma área onde aquela máxima que a gente tem que o que a gente aprende na faculdade de computação nunca usa para a vida, no e-commerce não é verdade. Pela questão da otimização de performance, né, e pela experiência do usuário estar muito relacionado ao retorno financeiro, a complexidade do algoritmo, que é um assunto bem comum lá nas graduações de computação, é importante no e-commerce. A gente tem um site clinic a cada 15 dias que às vezes a gente identifica um algoritmo que está demorando mais tempo do que deveria. E quando você faz uma otimização e solta, se essa otimização resultar numa experiência 100, 200 milissegundos mais rápida, o site vai vender mais. E claro, tem alguém disposto a pagar por isso. Bom, sobre a rodada de seed, então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente passa por esse aperto, né? Quem foi o cara que tocou isso aí? Foram vocês três? Foi mais o Gui, mais o Baby? O Gui liderou mais, a gente estava bem próximo, né? Eu estava quase em todas as reuniões com ele, mas ele estava bem à frente. Então vamos explorar um pouquinho, já que vocês estão bastante cientes do que aconteceu, né? Como é que foi o primeiro passo? Tipo, cara, decidimos, vamos começar a olhar o seed. A gente vai perguntar para os anjos quem eles indicam, nós vamos falar com os fundos que a gente... Vamos fazer um Trello com todo mundo, fazer um pipe de conversa. Como é que vocês estruturaram isso aí? Assim, o Gui começou antes de montar a Deco. Acho que ele saiu da Vetex, decidiu que queria montar uma startup, ele já começou a falar com os fundos, sou uma pessoa experiente em tecnologia, quero montar uma startup, estou com essas ideias aqui, o que vocês acham? Foi sondando. Então acho que ele foi construindo um relacionamento com as pessoas em janeiro de 2022 e a gente só montou a empresa lá para agosto, setembro, né? Então eles já estavam um tempinho conversando, sentindo meio que quais eram as perguntas, o que eles estavam querendo investigar e tal. E aí a gente fez a rodada Anjo e a gente começou a fazer a rodada Seed no início de 2023 para sondar o mercado, achando que pessoas experientes, que já trabalharam juntas, que entendem o espaço, com produto feito, com cliente, se mole. Vamos falar com 3, 4 pessoas, a gente vai escolher o fundo e é isso aí. E deu um trabalho ferrado, assim, a gente ficou, assim, a gente parou, a gente falou assim, cara, tá, não vai ser do jeito que a gente quer. Fomos pro Vetex Day, fizemos um stand no Vetex Day que bombou e a gente voltou para rodar a Seed reestruturado. Então a gente já tinha conversado com alguns fundos, a gente falou assim, putz, tá difícil, 2023 foi uma barrigada gigantesca, né? Secou a fonte, assim, ninguém tava investindo. Vamos levantar no inverno das startups. Vamos levantar dinheiro. Exato, o pior momento, né, da última década, talvez 2 décadas, foi esse momento de 2023. Então tava todo mundo sem nenhuma pressa, né? A gente conversava, então daqui a um mês, eu quero levantar agora. Não, estou muito interessado, quem sabe daqui a 1 mês e meio, daqui a 2 meses, um pouquinho mais de tração, e aí a gente, cara, não é possível. A gente tinha uma autoestima de que a gente sabia que não era comum encontrar uma startup com um perfil que a gente estava apresentando. Mas era um produto muito técnico e a gente tinha uma dificuldade muito de comunicação com o VC, de apresentar. A gente entendia muito da dor, mas tinha que traduzir isso de um jeito que o VC se interessasse e compreendesse também. Então a gente foi meio que amadurecendo um pouco mais, de fato tendo um pouco mais de tração e voltamos. Aí, enfim, pegamos um advisor nosso, uma pessoa que foi fundamental, que tinha contato com todo mundo, que é o Lucas Lameiras, que foi fundamental nesse processo, porque ele profissionalizou assim, essa abordagem, né? Essa abordagem. Montou uma planilha, fez um CRM lindo. É assim que funciona. 150 fundos e quem é a pessoa que vai apresentar, quem apresenta quem, quando que a gente falou, qual foi o feedback, qual é o próximo passo. Organizou o processo e aí acho que aí as coisas começaram a evoluir bem mais rápido, sim. Vocês chegaram na Mônica pela Maia Capital através dessa abordagem, então? Você já tinha falado com a Maia antes? O Gui já tinha falado com a Maia no início de 2022. Legal, eles estão no Rio também, né? Eles estão no Rio também, né? Acho que não, acho que eles estão em São Paulo. Entendi. E a gente acabou fechando a rodada com eles, né? Entendi. Eles lideraram. E com quantos fundos vocês falaram? Vocês lembram mais ou menos? Cara, foram 100, sim. 100 fundos, para fechar 2, 3. Exatamente, para ter uns 3 ou 4, né? Um líder e 3 followers. E como é que foi? Quantos meses demorou para vocês fecharem a rodada? É um processo que a gente começou muito cedo, né? A gente foi falando, foi muito orgânico a construção do relacionamento, mas quando passou o Vetex Day, a gente foi em junho, a gente fechou a rodada em julho para agosto, então foram uns 2 meses, assim, da hora que a gente ficou com tudo estruturado, full time, tipo, vamos fazer isso. Aí foram uns 2 meses. As pessoas subestimam muito esse goal
go to VC para conseguir falar com os caras. Realmente ter contato só não resolve. E como é que foi a diligência técnica deles? Você chegou a ter que responder muita coisa? Perguntaram muito, tipo, me explica isso aqui? Ou eles assumiram que o Deco funcionava como vocês diziam e tava tudo certo? Eu acho que, pelo contrário, eu acho que não teve tanta diligência técnica como a gente achava que deveria existir. Terminou que boa parte dos assuntos a gente ficava meio... Eu não deveria estar respondendo isso porque não é o cru da nossa empresa, sabe? A gente teve que se desdobrar, eu acho que talvez ter um trabalho mais de análise de finanças, acho que terminou sendo esse mais o assunto. É uma das coisas que a gente acha que não deveria ser assim, sabe? Uhum. Um dos nossos objetivos como empresa também é fazer o ambiente onde incentiva novas pessoas. Eu acho que se a gente não fosse tão persistente, a gente teria desistido. E não sei se todo mundo é tão persistente assim. Então terminou que não foi tão... os assuntos que eram falados não era o assunto que a gente imaginava que ia responder, que era o assunto que de fato estava nas nossas conversas de empresa. Então a gente teve esse hiato para fazer a rodada e depois voltou para o produto com o papo que de fato, na nossa visão, é o que importa. Tem pouco precedente de empresas muito técnicas no Brasil. Isso aí. Isso cria um ambiente que o VC tem muito pouco conhecimento de empresas que são core tech mesmo, deep tech. E aí era difícil gerar conexão assim pra gente, né? A gente nós temos um time bem técnico e aí a gente achava que isso era um grande valor, mas se isso não gera conexão com o VC, você não consegue levantar. E então, a gente acabou tendo conversas menos técnicas do que a gente gostaria. Assim, eu acho que o ecossistema ele é muito treinado em fintech, né? E tá tudo bem, só que e alguém que quer fazer uma dev tool tem que saber que tem uma dificuldade extra, porque você vai ter que educar o VC sobre o espaço que você está entrando, né? Imagina que a atração que vocês tivessem na época já ia ajudar bastante o cara a falar, vou falar com esses caras, porque eles estão faturando, eles estão crescendo, tem uma comunidade de desenvolvedores, então já tem sinais que não está acostumado a ver, mas realmente é um produto muito difícil de aparecer no Brasil. Não é uma deep tech, um negócio muito complicado, uma tecnologia muito avançada, tem muito pouco disso no Brasil, tem muita tentativa e pouca empresa baseada nisso. Também não é coisa simples demais, é um negócio meio que no meio do caminho, uma plataforma diferente, que para o próprio investidor bater o olho e entender, se não tiver um cara técnico ali, o cara não tiver um background técnico, dificilmente ele vai entender de cara o que vocês estão propondo. Ele vai querer te traduzir como aquelas coisas, vocês são o WordPress, mas o e-commerce uma plataforma mais simples. O cara acaba tentando mapear uma coisa que ele conhece. Exato. E realmente é bem difícil. Mas como não tem muitas empresas igual a vocês, assim, eu acho que vocês meio que criaram uma escola que eu espero que quem tem alguma coisa parecida pense em fazer isso, tenha isso como exemplo, né? Sabe que vai demorar um pouco e que talvez vai ter um pouco de tempo para educar esse cara, para o cara entender o que vocês estão fazendo. Eu imagino que o Alessio da Pipefy tenha passado um pouco por isso no começo, como ele teve no Vale do Silício, passou por uma jornada diferente, Exato. Foi mais fácil para ele levantar, mas a Pipefy hoje é meio que uma coisa parecida, né? Mas é uma tentativa de fazer um produto global, baseado em tecnologia, que os VCs brasileiros vão falar, cara, quem que é esse cara aqui, o que, que ele já fez, por que, que isso aqui parece interessante. Perfeito. Então essa coisa de educar o investidor realmente é uma jornada complicada no meio é uma subjornada dentro da jornada de levantar dinheiro, né? E não adianta ficar chateado porque o VC não tá entendendo. Tem que assumir a responsabilidade e educar o VC, porque se o VC não entender, ele não vai investir. Então, assim, acho que isso, a gente demorou pra clicar isso, né? A gente ficava ainda meio sei lá, meio assim, não é possível, né? Será que o que a gente tá fazendo de errado? Porque a gente tinha uma reunião inicial, a gente ia pra segunda reunião e as perguntas nos demonstravam que eles não entenderam nada que a gente falou. A gente assim, mas não entenderam nada, a gente deve estar comunicando muito mal o que a gente está falando. A gente foi descobrindo que, calma, não existe precedente. Eles não estudaram muitas teses. Não tem referência. Não tem referência, exato. E sobre os fundos, acho legal falar um pouco dessa relação com os fundos para quem está ouvindo poder entender como é que isso funciona de verdade para quem nunca fez esse processo, né? O pessoal acha que vai encontrar o head do fundo num evento, vai abordar ele, vai falar e vai marcar um café com ele. Mas não, tem toda uma triagem, tem analista, tem um monte de coisa. Como é que era o típico que vocês conversavam? Um analista falava com vocês, marcava uma call, quantas calls vocês faziam? Me fala uma jornada de um fundo específico, como é que era a jornada típica para vocês trabalharem. Então, a gente furou um pouco essa fila, porque a gente teve o Lameiras do nosso lado, que conheciam já os heads dos fundos. Jogar vocês lá na frente, já então. Jogava na Faz frente. muita diferença. Então, a gente acabou pulando essa triagem inicial por referral de uma pessoa para outra. Tem uns caras aqui e tal que vale a pena parar para ouvir. Então, a gente já ia quase que direto
Às vezes tinha um analista do fundo que a gente conversava, né? Mas era do analista já pro quem tava managing partner, assim, sabe? Entendi. Eu converso com muito empreendedor que fala, cara, eu tô falando com o fundo tal. Você tá falando com o head do fundo, você tá falando com o analista, você não tá falando com o head, você não tá falando com o fundo. Então é meio que isso, vai passar por um processo de triagem. Mas a jornada de vocês é muito diferente, né? Não é muito comum acontecer isso. Então, ou seja, ter um cara com você que leve você lá na frente faz diferença. Isso explica um pouco quanto rápido vocês levantaram essa rodada e que não é uma jornada típica, né? Então é legal falar isso pra galera não falar, pô, tô há 6 meses batendo em porta aqui. Não. Então, ou seja, tem um anjo que faz diferença, tem um cara próximo que faz diferença, ou um cara no time que tem experiência com isso, vai te ajudar bastante. Pô, é bem, eu diria que é hostil, assim, esse trabalho. A gente pegou um período bem difícil. Eu não acho que vai ser sempre assim. Já tem sinais de melhoria, né? Assim, já estamos vendo um mercado mais aquecido, com mais fome, mais disposto. Eu acho que a gente pegou de fato o pior momento. E espero que fique cada vez mais fácil. Tem uma newsletter da Carta, né, que organiza os cap tables lá. E acho que semana passada eles colocaram o gráfico lá de rodadas e é muito interessante que a nossa rodada é exatamente no pior momento, sabe? Depois dali 2 meses começou a dar sinais de volta. E de fato isso complicou um pouco mais. Deixa eu falar então sobre os próximos passos que vocês pensam para frente. Então vocês acham que vocês estão numa fase de tração já interessante, indo para o crescimento? Vocês têm receita previsível já? Já conseguem estimar mês que vem nós vamos fazer 5%, 10% de crescimento? Como é que está isso hoje? Como o nosso contrato, como é que funciona? A gente a gente assina um contrato com uma enterprise, geralmente são enterprise que a gente está abordando nesse primeiro momento, e aí a gente faz uma estimativa do volume de tráfego, de número de visualizações de página que ela vai ter depois do site estar live. Assinou o contrato, tem um processo de implementação. Então, a marca vai querer implementar o site dela usando a nossa tecnologia. Isso demora uns 2, 3 vezes, 4 meses. Como a gente cobra por tráfego, a gente só começa a receber depois que a Enterprise está com o site no ar. Antes de ir para o ar, ela faz um teste AB. Então, ela vai fazer uns 50% de tráfego na Deco, 50% na plataforma que ela tem hoje. E aí vai ficar 30 dias, às vezes 60 dias fazendo um teste, até ela ter confiança de que vai virar todo o tráfego para a gente. Então, o processo de receber demora da hora que eu assino até eu receber, demora uns 6 meses, assim, 5 meses. A gente tem visto esse gap de 6 meses, delay de 6 meses. Então, é previsível no sentido de que eu já tenho os contratos assinados que me dizem que eu tenho, sei lá, digamos, de $500 mil de receita nos próximos 6 meses. Não é RR, mas é um previsível por contrato. Exatamente. Então, você tem 6 meses de frente para começar a receber. Então, na teoria, você vai precisar de uns 3 meses no mínimo para vender para esse cara. Então, seu ciclo de 9 meses para entrar dinheiro e pagar seu CAC. É isso? Entendi. Isso mesmo. Isso é bem comum, esses 9 meses é bem comum nesse segmento sentido. B2B Enterprise. Não, 9 meses normalmente é o ciclo de venda do cara. É. O cara começa a vender, chega nos 6 meses, o cara tirou férias. Aí o cara bota de férias, é demitido, entrou outro diretor no lugar. É assim que é a vida com B2B Enterprise, né? E é difícil mesmo. Mas então vocês provavelmente estão pensando para ganhar mercado em baixar, no próxima etapa de crescimento, baixar para um site menor, para vocês terem mais rápido o cara entrar no site, clicar, botar cartão, ou então nem botar cartão, testar um tempo grátis. Quando o cara começar a chegar num limite de tráfego maior, vocês começam a cobrar. É isso que é o plano de vocês? Como é que é o... Já está funcionando assim. Legal. Quem acessar admin.deco.cx já consegue criar um site de graça lá. E quando você vai colocar um domínio seu, né? Que automaticamente, quando você cria um site na Deco, ele já tem um domínio nosso lá. Que você consegue customizar. Ele termina com .deco.site. Mas assim que você quer colocar o seu .com.br, aí você começa coloca a pagar. o cartão de crédito. Ou seja, um domínio customizado começa a funcionar, você cria sua lojinha, cria sua página por aí, sua página de conversão. Então já está funcionando hoje para um usuário que não é enterprise poder chegar e trabalhar. Desde ontem. Desde segunda-feira. Porque é o que você falou, essa é a nossa próxima etapa. A gente está indo para um Product-led Growth, né? Então, que é mais Community-led, que é mais Dev-Tool, que é o planozinho de $9 para quem quer ter um site no ar. Então, nesse sentido, a gente está mudando o nosso onboarding. Agora é self-paced, né? Você tem um cartão de crédito que você coloca desde o início. Com Enterprise B2B, a gente nem precisava se preocupar muito com o onboarding, porque vai ter uma agência, vai ter implementação, vai demorar 4 meses. É um outro jogo que a gente começou a jogar agora e que acho que vai demorar um tempo para a gente entender como que esse mecanismo funciona, né? Como é que são as ferramentas de conversão, qual canal que traz o dev, que coloca um cartãozinho de $9. Agora a gente está entrando nesse modo... Então vocês estão começando a entrar na fase de crescimento, preparando para a fase de crescimento. Como é que vocês vão organizar isso? Você vai virar operações, assim como você trabalhava mais lá na VTEX, vai largar um pouco a parte de marketing e vendas. Você deve ter preparado para contratar um head de marketing aí, que vocês vão precisar fazer barulho, não tem jeito de ganhar autoridade sem fazer barulho.
Então como é que tá essa mudança na cabeça dos founders? Como é que vocês vão estruturar a operação a partir de agora? A gente tem falado menos sobre isso do que a gente deveria, talvez. Né? Eu já saquei já. Estamos fazendo muita coisa, não tá dando tempo de conversar sobre pra frente, né? Eu diria que o esforço é mais marketing do que vendas agora, né? Marketing. E aí, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, é mais fácil contratar alguém de vendas para poder tocar o B2B Enterprise e a gente azeitar o marketing, a engine, né? O motor de marketing agora, nessa nova fase. E aí eu gosto muito da gente descobrir primeiro como a gente faz e aí contratar alguém que é que nem vendas, né? É muito importante o founder estar à frente das vendas nos primeiros meses ou talvez ano. Porque é o contato com o cliente, você tem que dominar isso antes de você querer terceirizar para alguém. Então, diria que é mais assim, eu gostaria de dominar antes de montar time. Acho que é o processo que a gente está Isso é uma dica que eu sempre dou, que você deve primeiro, como founder, dominar especificamente naquele momento que você está, para o contexto que você está. É assim que vende e não colocar um SDR, um cara para fechar. Esse cara fecharam 5 contas, põe mais 2 que a gente vai fechar 10. Não funciona isso aí. Então, acho que cravar esse playbook interno de como funciona. Mas o que você falou é interessante, a gente não está pensando menos do que deveria nisso aí. Meio que é assim mesmo, né? A gente normalmente sai no arrasto para poder, por exemplo, separar produto e tecnologia, separar marketing e vendas, criar um cara de operações, vocês vão ter 50 pessoas daqui a pouco. Talvez vocês não precisem escalar tanto, mas talvez vocês vão ter 50 pessoas e não vai dar mais para vocês 3 tocarem o dia a dia. Vocês não devem ter visto isso acontecendo na VTEX, vocês entraram, a empresa estava grande já. Mas essa aí é uma das dores piores do crescimento, como é que a gente rearranja e há tempo de não baixar a eficiência. Para falar de eficiência, que métricas que vocês olham mais na área de cada um, aí, na área do Lúcio, na sua, para poder saber como é que vocês estão andando? É uma boa pergunta. Eu não acredito que tem uma métrica hoje, de fato. Aquele papo de North Star Metric que a gente usa para... Eu acredito muito em intuição e feeling, sabe? Se você consome muita coisa boa, se você consome bons produtos, se você lê bons livros, escuta bons podcasts... Vai armar na sua cabeça o que fazer. Você vai tendo um feeling maior de o que é que está funcionando e o que não está funcionando. Isso é o dia a dia, vendo o produto que está no ar, vendo o que é que o time de engenharia está fazendo. Ainda não consegui colocar isso de uma forma discreta, não. Perfeito. Acho que vocês estão num momento de transição também, né? É difícil fazer isso de forma muito clara. Você tem essa cabeça bem orientada a dados, né? A gente não tem essa cultura. Eu acho que a VTEX não tinha muito isso também, que foi uma escola pra gente. E a gente... eu concordo com o Lúcio, assim, a gente vai muito no... seta uma barra muito alta para nós mesmos e... Corre muito atrás. Vai muito atrás e é claro que a gente está sempre olhando para o runway, a gente está sempre olhando para a receita, a gente está sempre olhando para o churn de cliente, que, graças a Deus, é quase zero. A gente está sempre olhando para... Assim, a gente tem um dashboard, o grande Bruno Kuntz aí, que é nosso CFO, fissurado em montar dashboard de absolutamente tudo. A gente faz um Investor Update de 2 em 2 meses, que é o momento onde a gente para expor como é que tá a empresa. Inclusive olhar como é que tá isso, né? Tipo, e o churn subiu. Exatamente. E vamos ter que inventar uma desculpa para colocar porque o churn subiu. Exato. Cara, fazer esses Investor Updates tem sido uma mão na roda. A gente tem um investors.deco.cx que tem um compilado de todos os nossos últimos Investor Updates. Se você tentar entrar, você não vai conseguir, porque tem que ter acesso. Mas a gente é bem disciplinado em fazer um fechamento, sabe? Talvez bimensal. E aí a gente olha para os dashboards, tipo, como é que ficou a receita, como é que ficou o número de contratos, como é que ficou o uptime. Quando a gente cai, a gente faz um report de incidente. A gente tem olhado para as top level, para as métricas de tração principais. Assim. Eu vou te falar sobre isso aí especificamente. Eu sinto que vocês, quando saírem do B2B Enterprise e começarem a trabalhar com B2B menor, ou com pessoa, vai começar a ter vários cohorts diferentes, de vários tipos de usuários diferentes. Você vai começar a se enrolar no churn, o que está aumentando, o que está acontecendo. E esse é o momento. O Enterprise realmente é muito previsível, porque você está fazendo um contrato de longo prazo com o cara. Então, cara, não vou preocupar muito com o churn. Fulano cancelou. É um cara, né, se acontecesse isso, mas tem muito mais controle. Mas quando você parte do Enterprise para o cara menor, você começa a ter esse tipo de preocupação. Você falou sobre dado, meu aprendizado a vida inteira trabalhando com startup, investimento, tecnologia, é que você só é eficiente quando você sabe quanto você é eficiente. Então, quando você está acomodado, com dinheiro no caixa, o cara colocou dinheiro, tô com runner, tá tudo tranquilo, cara, estamos tocando tudo certo, não tem nenhum sinal negativo, no red flags, no yellow flags, vamos tocar.
Mas quando você começa a ver, eu falei, ih, caramba, olha esse negocinho chegando aqui que eu não tava vendo acontecendo. Mas como vocês têm mais controle da operação, realmente não é momento de se preocupar muito com isso ainda. Perfeito. Mas na hora que você começar a abrir, amigão, cohorte de usuário, campanha de marketing, por que esses caras estão cancelando? Os caras são todos da mesma campanha. O que a gente fez errado nessa campanha? Então essa é a hora que começa a bater o desespero de olhar para a métrica, né? Essa parte é importantíssima. A gente já tem um motor pronto para isso, que ainda não está ativado porque, mais uma vez, a gente está começando agora a abrir os portões mesmo. Claro. E a gente analisa o uso do produto a nível... o usuário clicou nesse ícone. Provavelmente usuário... eles têm código instrumentado para medir como é que vocês funcionam. Então, pelo próprio Deco, vocês já devem ter visto esse tipo de coisa, pela analítica de vocês. O site de vocês é feito com Deco? Sim. Ainda bem. A Deco é feito com a Deco. A plataforma também, bom inteira. demais. Então, isso é bom. Bom, eu meio que tô querendo não perguntar muito mais pra vocês, a gente alonga demais e dá informação demais para quem tá ouvindo também. Acho que é muito legal a história de vocês. Me fala um pouco sobre estratégia. O que vocês usam para definir essa estratégia de vocês para crescer? Tem alguma referência de livro, playbook ou podcast que vocês gostam de falar que é legal puxar pro pessoal? Pô, você é o cara dos podcasts, Lúcio. Tá sempre mandando. Eu gosto muito de biografias. Acho que livros que passaram pelo teste do tempo. Eu recomendo começar por esses. Tem coisa que o pessoal lança recentemente legal? Tem. Mas eu acho que se um livro continua sendo lido depois de 50, 60 anos, tem algum conhecimento muito útil ali. Eu acho que construção de produto, por mais que tenha todos os aspectos técnicos que a gente gosta de analisar e conversar, todo mundo é muito técnico na empresa, vai sempre para o ser humano que está usando aquilo. Então, o mesmo trabalho que o pessoal fez lá atrás para construir as empresas de 100 anos continua sendo útil aqui. Esse é o conteúdo que eu acho mais interessante. Então você curte, por exemplo, Rockefeller, aquelas histórias daqueles caras tycoons americanos ou pessoas específicas? Quem que você gosta de biografia? Gosto. Que você leu e gostou mais? Cara, eu acho que a minha biografia preferida é a do Benjamin Franklin, a que o Walter Isaacson fez, American Life. Muito, muito legal aquele livro. Você pode, ver lá o conteúdo e não consigo relacionar nada com tecnologia, mas quando você lê, você entende. Você lê, você entende. A gente tem um método que a gente descobriu com a Vanto Group, foi um workshop que a gente teve na Vetex, vou resumir em Future-Based Language, né? Linguagem orientada a futuro. E a gente é fissurado, eu diria, em declarar com muita precisão o que acontece com a Deco em 2026, em 2025, em 2024, trazer isso para o presente, criar quarter a quarter, o que é, talvez não tanta precisão assim, né? A gente tem sido... Tem um pouco de arte também. Tem um pouco de deixar um pouco mais solto para a gente também não ficar muito constrained, né? É muito limitado. Mas a gente tem, assim, tudo que acontece nos próximos tempos está muito bem articulado para o time. E a gente está sempre falando sobre esse futuro. Então, eu diria que esse livro 3 Leis do Desempenho, que foi escrito pelo pessoal lá da Vanto, é uma base teórica do que a gente tem implementado para articular a estratégia. Porque uma coisa é para onde a gente vai, outra coisa é como é que a gente comunica isso para o time todo estar muito alinhado. Nossa cultura é muito aberta, né? A gente trabalha com gente que é mais sênior, que já sabe o que está fazendo. Então, é basicamente só dar uma direção e as pessoas fazem. A gente não fica microgerenciando, nem precisa disso, entendeu? E aí, para isso, a estratégia tem que estar muito clara para todos, né? Todo mundo remando para a mesma direção. A gente fez isso agora, né? A gente teve, por exemplo, a gente tem um lançamento na semana que vem no Product Hunt, que é o que abre esses portões da DevTool global. E a gente gastou muito tempo para deixar muito preciso como que nós estaríamos nesse lançamento há 3 meses atrás, né? A gente juntou o time, escreveu, cara, nosso produto vai ter isso, a gente vai ter tanto de receita, a gente vai conseguir tantos votos no Product Hunt, a gente vai gastar tanto de marketing, a gente botou tudo, alinhou eu não vou dizer que é uma meta, não, a gente alinhou um fato. E deixou todo mundo embebido disso, acreditando que isso era possível, e aí as coisas já acabam acontecendo. Legal, então é uma metodologia para definir futuros próximos e como é que você chega neles. Legal, isso tem muito a ver com a história de vocês, né? A gente faz muito um futuro bem ambicioso para 2026 e a gente vai trazendo ele para o presente e aí vai descobrindo o que tem que fazer. A parte mais importante, eu acho que é se desprender do que já aconteceu e do passado. Acho que o natural, até da nossa psicologia, é melhorar, piorar, resolver.
E a gente está sempre naquilo. Isso é legal, porque permite uma análise mais precisa do que aconteceu, mas também é uma prisão, de certa forma, sobre o que é possível. A gente nunca, pô, como é que seria se fosse perfeito? A gente faz muito essa pergunta lá, e a Deco, que é feita hoje, que eu já acho um produto magnífico, foi feito assim, mas tem muito mais ainda a ser feito. Legal. A gente costuma dizer que quando o investidor nunca deve investir num time B com produto A e sempre num time A mesmo que tenha um produto B. Eu acho que vocês mataram muito bem e conseguiram um time A com produto A e estou bastante feliz de ver caras como vocês tocando isso aí no Brasil. Parabéns pelo trabalho até agora. Valeu demais por terem participado aí. Tá? Obrigado. Muito obrigado. E parabéns pelo projeto. Assim, o nosso objetivo também é que bem mais pessoas façam isso. A gente quer ajudar tanto dando exemplo, tanto mostrando como a gente fez. Ter espaços como esse é importante para isso acontecer. Vamos cuidar disso. Legal. Maravilha. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do A Jornada do Sebrae Startups. De novo, segue o Sebrae Startups nas redes sociais, inscreve nos canais que você gosta de ouvir o podcast, aperta o sininho para receber notificação e a gente fala mais na próxima.